Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, mais uma vez impedidos de estarmos fazendo a nossa celebração pública, mas eu quero motivar você a estar conectado conosco nos canais de nossa igreja. Nós temos a página da igreja, do Facebook, e também temos o YouTube, o qual nós ministramos a palavra, estudos bíblicos, avisos, informações através da rede social de nossa igreja. Eu quero desejar a você uma semana de vitória, uma semana abençoada, que você se cuide, se previna, saia pouco. Graças a Deus, até o momento, nenhum membro nosso foi atingido por essa enfermidade ao ponto de ser internado, de ser entubado, mas até aqui nos ajudou o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Então, peço a você que você esteja conectado no canal e nas redes sociais de nossa igreja, porque ali você tem estudo bíblico de segunda a sexta, no Evangelho de Lucas, nós estamos ministrando todo dia a partir das 20 horas da noite, e também quarta-feira, a partir das 18 horas, nós estamos aqui no templo, né? Se você quiser trazer o seu quilo, sua oferta, nós estamos aqui celebrando, né? Templo aberto, atendendo pessoas, como também domingo de manhã, de 9 às 11 e também à noite, de 18 horas até as 19h30, ok? Eu espero que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada e confie, isso vai passar e nós estaremos de volta novamente, se o Senhor assim permitir. Um abraço, assista agora o louvor e logo após a palavra para o seu coração. Olá, nós estamos aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, mais um domingo. Nós estamos impossibilitados de estarmos celebrando a palavra de Deus, adorando ao Senhor no nosso templo, em um culto público, mas isso não nos impede de estarmos em nossas casas, adorando ao Senhor. Então, a você que está aí passando por essa live,
passando pelo canal de nossa igreja, eu quero motivar você a juntar a sua família, os seus filhos dentro de sua casa e tirarmos momentos de oração, momentos de comunhão com Deus. Hoje é domingo, é dia do Senhor e eu estou aqui no templo da igreja preparando essa mensagem. O templo está vazio, estou aqui sozinho, mas com a certeza de que você na sua casa está adorando a Deus, está buscando a presença do Senhor. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de separação. Muitos irmãos têm vindo ao templo durante os dias de culto, porque às quartas-feiras, a partir das 18 horas, nós estamos com o templo aberto, não há culto, não há aglomeração de pessoas, mas as pessoas podem vir orar, deixar o seu quilo, deixar a sua oferta, e tem sido um momento muito bom atender pessoas que vêm de longe, pessoas que estão necessitadas de uma palavra amiga, de um aconselhamento. A igreja Segunda do Gramacho, ela não parou, ela continua trabalhando, ela trabalha a sua área social, ela trabalha a sua área espiritual. Agora, através da mídia social da igreja, nós estamos levando palavras de incentivo, de apoio para todos os irmãos, e o nosso desejo é que mesmo você na sua casa, você tenha um tempo com Deus. Esse é um momento de paciência, é um momento que precisamos aguardar o momento certo para estarmos juntos novamente, buscando a presença de Deus. Enquanto esse tempo não chega, aproveite para orar, aproveite para ler a Bíblia, aproveite para pegar um livro e ler, porque é um tempo precioso que nós temos. Há uma ansiedade no tempo que nós vivemos sobre o que será amanhã, como será depois da quarentena. Eu creio que neste momento nós temos que olhar para o Senhor e esperar dele o conforto, a orientação necessária para a nossa vida. Se o tempo for um tempo difícil, Deus vai estar conosco. Se for um tempo de angústia, de tribulação, Deus vai estar conosco. E esse é o nosso conforto, porque Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O amanhã pertence ao Senhor, cada dia o seu mal. Então, viva cada dia com a sua família, aproveite o tempo com seus filhos, com seus pais, enquanto Deus tem nos dado. E eu tenho a certeza que em breve tudo isso vai passar e nós estaremos de volta, buscando assim a presença de Deus. Quero dizer aos irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, saudade de todos vocês, muito obrigado pelas homenagens no dia de aniversário da Dilvânia, minha esposa, e também pelos 15 anos de ministério que nós estamos completando na Segunda Igreja Batista em Gramacho. 15 anos que nós estamos lutando aqui, trabalhando, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo apoio, pelo incentivo, pelas orações, porque sem vocês, sem a oração de vocês, não seria possível chegarmos até aqui. Esse tempo vai passar e nós estaremos de volta para buscar a presença de Deus. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, serei bem objetivo, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. No momento em que Jó vive uma fase difícil de sua vida, doente, perde seus filhos, perde seus bens, vive um momento de aflição, de enfermidade muito difícil, e ele é um homem que para nós é um exemplo de superação, de fé, de esperança, e eu quero meditar com as palavras dele nessa noite, para que possamos aprender um pouco e tirar algumas lições, tirar alguns princípios desse versículo que nós vamos acabar de ler. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Uma das doutrinas que tem sido questionada por muitas pessoas e teólogos nos dias atuais é sobre a soberania de Deus. Para muitos, Deus não se encontra no caos. Deus, ele não se encontra, ou talvez as calamidades da vida não tenha nada a ver com Deus, ou quem sabe Deus ficaria impotente diante das calamidades da vida. Para nós cristãos, isso não é possível. Nós cremos na soberania de Deus, que Deus tem controle e administra todas as coisas e nada foge ao seu controle. E é exatamente essa visão que Jó está passando no momento mais difícil de sua vida. Ele, ao escrever, ao deixar esse texto, ele vai trazer para nós a visão do entendimento que ele tinha de um Deus que tinha um controle sobre todas as coisas.
E mesmo diante do caos e da luta e da dificuldade que ele, Jó, estava vivendo, Deus estava, de alguma forma, presente, trabalhando, orientando. E essa palavra para o nosso coração é algo que deve trazer uma reflexão nos dias atuais. Onde está Deus na calamidade do mundo? Onde está Deus diante de uma peste? Onde está Deus diante de um acidente? Onde Deus está diante de uma guerra, de um conflito? Todas essas coisas nós vamos resumir no termo onisciência, que é conhecimento sobre todas as coisas. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o fim, o início e o meio. Não há nenhuma sombra de variação diante do Deus que nós servimos. Ele, desde o princípio da criação do mundo, o presente, o passado e o futuro estão diante dele. Jó entendia essa visão de Deus, porque ele, mesmo em alguns momentos, como é o caso do capítulo 23, nós vemos um momento em que Jó manifesta a sua inquietação, porque ele sabia que Deus estava presente e vendo, e porque ele não se manifestava para o livrar da sua dificuldade. Nós vemos isso no capítulo 23, uma queixa de um revoltado, ou de um coração aflito diante do caos que está sendo instalado. Mas esse mesmo Jó vai dizer assim: quem conseguirá persuadi-lo, se uma vez ele deseja fazer? Eu não estou dizendo que Deus tem prazer na calamidade. Deus não tem prazer na morte da humanidade, do sofrimento do homem. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele se fez homem e habitou entre nós. Para buscar o quê? Para buscar a salvação, para buscar a libertação do pecado, da condenação eterna. Por quê? Porque ele ama esse homem. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, Deus não tem prazer nas dificuldades que o homem vive. Mas ele deixou para nós um texto, o seguinte: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que esse Deus diz para nós é que nós não estamos isentos de passarmos por dificuldades na vida, mas Ele estará presente nessas lutas, nessas dificuldades. E Jó 42, versículo 2 diz exatamente isso: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a pergunta é: quais são os princípios que precisamos extrair desse texto nessa noite? E o primeiro princípio eu quero compartilhar com você é que Deus elaborou o seu projeto antes dos tempos eternos. A história não segue sem plano. A vida humana não segue sem um propósito. O universo não possui incoerência, pelo contrário, o universo possui uma coerência: início, meio e fim, dia e noite. Essa visão que nós temos de um Deus presente, de um Deus que entende a necessidade do homem, é um Deus também que dialoga com ele. Não existe a visão da soberania de Deus sem Deus estar presente até no caos. Mas o que nós vamos entender é que existe uma vontade permissiva de Deus. Nós sofremos, nós vivemos dificuldades nesse mundo, mas a Bíblia ela faz questão de considerar que a história está nas mãos do Senhor. Desde o princípio de todas as coisas, Deus já conhecia, Deus já sabia, Deus já planejava a Cristo como aquele que viria pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça do mal. E essa visão de um Deus onisciente, que tem um conhecimento de todas as coisas, Ele nos deixa em conforto, porque sabemos, se Ele sabe a minha história e Ele sabe a sua história, Ele vai cuidar de nós. Ele vai estar presente nos dias maus, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar presente diante das escassez, das dificuldades que possamos viver. Então, desde todas as coisas serem criadas, formadas, Deus já existia e Ele conhecia todas as coisas. A partir do momento em que você foi formado no ventre de sua mãe, Deus já sabia quem você seria, Deus já sabia a sua história, Deus já conhecia você, porque nada foge do seu controle. E exatamente é isso que Jó sente
nada foge ao controle de Deus. Tudo podes e ninguém pode frustrar os seus planos. Queremos trazer uma palavra nesta noite de incentivo ao seu coração. Esse momento que vivemos do coronavírus, de doença, de enfermidade, em que o mundo está dobrado, o mundo está quebrado, o mundo está vivendo angústia, eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa como nós somos. De repente você fica assustado porque alguém morreu, você fica abismado porque aquele fato aconteceu e nós nos movemos dentro de nós. Mas Deus não. A onisciência, o conhecimento de todas as coisas estão diante dele. O presente, o passado e o futuro estão diante dele. E Jó sabia disso, porque ele diz, olha, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó vai entender que o que ele estava vivendo, aquele caos, aquele momento, havia um propósito, havia um plano para todas essas coisas. Segundo princípio que nós podemos tirar desse texto, Deus tem todo o poder. Jó vai dizer, bem sei que tudo podes. Não há nada que possa fugir da vontade soberana de Deus. Deus pode fazer cessar a guerra, Deus pode curar a enfermidade, mas nem todas ele curou no Novo Testamento. Nós podemos ver que Jesus, como Filho de Deus, como o próprio Deus no meio de nós, ele exerceu a ministração, alguns foram salvos, mas outros não. Então, dentro dessa visão de que Deus pode todas as coisas, nós precisamos entender que tudo está sob o controle de Deus. A minha vida, a sua vida, Ele pode todas as coisas. Ele pode nos livrar, Ele pode nos proteger, Ele pode nos abençoar. Mas em todas essas coisas, os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus chamou Moisés e disse a ele, olha Moisés, o povo vai sair do Egito, saia daí e vai para uma terra que manda leite e mel, havia uma série de obstáculos. Havia deserto, havia a necessidade de alimento, havia a necessidade de proteção. E o que nós vemos é que a ordem dada a Moisés não faltou para o povo água, não faltou para o povo comida. E diz alguns estudiosos que eram cerca de 2 milhões de pessoas, não ficaram sem alimento. Deus providenciou. Jó vai dizer, eu sei que tudo podes, eu sei que nos seus propósitos, a sua vontade não pode ser frustrada. E o que nós precisamos tirar nessa noite dessa palavra é que Deus ele tem o conhecimento de todas as coisas. Deus ele tem o poder sobre todas as coisas. E aí nós vamos atirar o terceiro princípio desse texto. O céu não se surpreende. Deus não leva susto. Deus não é pego de surpresa. Saiba que todas as coisas estão debaixo da sua vontade soberana, da sua vontade perfeita e agradável. E aí eu quero, depois de esclarecer esses versículos de Jó, eu quero compartilhar com você essa palavra e dizer a você que nesse tempo de medo, de angústia, querido, descansa o seu coração. Deus não é pego de surpresa. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se há um propósito para a sua vida, um propósito para a sua família, se neste momento Deus ainda tem algo a realizar na sua história, creia uma coisa, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Todas as coisas estão sobre a sua direção, todas as coisas estão sobre a sua vontade. É claro que precisamos nos prevenir, vamos lavar as mãos, vamos evitar contato com pessoas de fora, vamos tentar buscar o isolamento o máximo possível, até que se encontre uma vacina para esse momento. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos nos resguardar de todos os meios possíveis, mas também nós precisamos confiar, porque Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia que a nossa igreja ia por um tempo parar. Deus já sabia que por um tempo o Brasil ia viver essa realidade, que os comércios iriam fechar. Deus sabe o que será o amanhã e o que será o nosso futuro. E se Ele tem um controle de todas essas coisas, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não pode falhar, ninguém pode frustrar as vontades de Deus. Não é vírus
não é acidente, não é ninguém. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E é nessa esperança, é nessa confiança que nós depositamos a nossa fé nesses dias maus. Descansa o seu coração, confia no Senhor e Ele tem cuidado de vós no momento de luta, no momento de tribulação. O que nós precisamos nesses dias é equilíbrio, é paciência e é também confiança de que Deus não é pego de surpresa, Deus sabe o presente, o passado e o futuro, e Deus tem o todo o poder para nos livrar, para nos proteger e para nos abençoar. Eu quero nessa noite deixar essa palavra ao seu coração e dizer que você descanse no Senhor, que você confie no Senhor. Não encha a sua mente de notícias ruins, não encha a sua mente de notícias que vêm a incomodar. Confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E eu tenho a certeza de que esse tempo vai passar e nós estaremos de volta aqui no tempo da Segunda Igreja Batista em Gramacho, louvando, adorando e buscando a presença de Deus. E eu tenho a certeza que você vai estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade e que você confie, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus e que você descanse no Senhor. Pai querido, eu quero louvar o Teu santo nome pela vida de todos aqueles que estão aqui, ó Deus, ouvindo essa pregação, essa palavra. Senhor, eu te peço que Tu abençoe, ó Deus, a sua saúde, as suas vidas e que eles estejam, ó Deus, debaixo da Tua proteção. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe a todos e dê uma noite de descanso no nome de Jesus.